Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa live Realize-se Mais, que é o nosso espaço para conversar sobre alta performance, produtividade, foco. Vamos então conversar aqui hoje sobre um tema super importante, que é sono e relax, dentro da perspectiva da alta performance. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Caires, eu sou pesquisador da área de games e educação e também diretor da escola The Rose Method Level Up, que é uma escola online de qualidade de vida e alta performance, na qual nós ensinamos desenvolvimento de habilidades tais como foco, gestão do estresse e habilidades interpessoais a partir da lógica dos gays. Bom, então para começar é importante entender o que é o sono. O sono é um estado fisiológico que é necessário para que nós consigamos viver e viver bem, né? Nós precisamos dormir para conseguir viver melhor. E na verdade, inclusive nós precisamos dormir para continuar vivendo, porque já existem evidências de que privação do sono pode levar até à morte, pode levar ao desenvolvimento de condições de saúde muito precárias e consequentemente à morte. Então, não é o que queremos, vamos dormir bem. E hoje vamos falar especificamente do sono em relação à alta performance. Mas por que sono e alta performance? Não disseram por aí que é para trabalhar enquanto eles dormem? Qual a importância de dormir? Bom, se a gente for pegar essa frase do trabalhem enquanto eles dormem, a gente pode encontrar aí dois problemas sérios, né? O primeiro é que muito dificilmente você vai querer, ou melhor, se racionalmente é ideal que você não utilize o outro como parâmetro do seu sucesso profissional ou do seu desejo de sucesso profissional. Imagine pautar o seu desenvolvimento de carreira numa realidade que não é a sua, com condições que não são as suas. Isso provavelmente só vai gerar frustração. Então, vamos usar como referência para o nosso próprio desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, a nossa própria vida, a nossa própria realidade, as nossas próprias condições. Tem um pensamento do professor De Rose que, não sei se eu vou citar ipsiliteri, mas ele costuma dizer que ao invés de competir com o seu irmão, com o seu colega, compita consigo mesmo, busque se desenvolver com a referência de si mesmo, evolua com base no seu referencial e não com o referencial externo. Você que não tem que vencer os outros. É importante que a gente continue se desenvolvendo, continue evoluindo, mas sempre com base naquilo, na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa condição em cada momento. E o outro problema dessa frase de trabalhem enquanto eles dormem é justamente que nós precisamos dormir para viver bem e inclusive para ter melhores resultados profissionais. Dormir é muito importante para que nós consigamos manter o foco, para que nós consigamos gerir melhor o estresse, para que nós consigamos inclusive nos relacionar melhor com as outras pessoas. Vamos conversar sobre cada um desses pontos especificamente. Bom, recentemente eu li uma pesquisa acadêmica, um trabalho científico, falando sobre a relação do sono com o foco, né? Se eu estou, nesse momento, escrevendo um livro sobre esse assunto, escrevendo sobre foco, e estou em fase de escrita e pesquisa, né? E esse é um material muito interessante com o qual eu entrei em contato há pouco tempo. Então, nesse trabalho acadêmico, que se alguém quiser a referência, pode me pedir que eu encaminho depois, fala que quando você dorme menos de 6 horas no dia, uma única noite, você já tem comprometimento na qualidade da sua atenção. O foco é a nossa capacidade de direcionar a nossa atenção, de sustentar a nossa atenção em um determinado objeto. E quando a gente não dorme, a gente não consegue manter o foco. E o foco, obviamente, é fundamental para uma alta performance profissional. Nós
nós precisamos manter a atenção naquilo que nós estamos fazendo para ter os melhores resultados. Já falamos sobre isso aqui em alguma outra live, especificamente sobre foco e a alta performance profissional. Vale a pena ficar atento a esse aspecto e para que nós consigamos manter o foco, para que nós consigamos realizar mais, para que nós consigamos produzir mais, é importante que nós estejamos com a nossa noite de sono em dia. Tati está dizendo aqui, perfeito, Vitor, trabalhar enquanto os outros dormem, no mínimo detona com o seu dia seguinte. Totalmente. Não tem para que a gente trabalhar ininterruptamente. Isso já nos leva ao nosso outro ponto, que é a importância do sono no processo de gestão do estresse. Para que nós consigamos ter melhores resultados, para que nós consigamos ter alta performance, é importante que nós consigamos gerir melhor o nosso estresse, gerir as pressões com as quais lidamos, gerir os nossos desafios. E dormir bem é fundamental para isso. Quando nós dormimos, nós temos uma baixa do cortisol, que é um hormônio que está relacionado com o estresse, e um aumento da melatonina. Então, quando nós não dormimos, nós desregulamos essa produção hormonal. E isso vai acabar com a nossa possibilidade de gerenciar o estresse, porque nós não vamos ter um momento de recuperação do período do estresse. Lembrando que estresse não é necessariamente um problema, desde que ele esteja ali no nível adequado. Existe um nível de estresse que está além das nossas habilidades, além das nossas capacidades, que é um hiperestresse, que é o que normalmente nós chamamos de estresse no dia a dia. Existe um tipo de estresse que está abaixo das nossas capacidades, abaixo das nossas habilidades, que também não é um bom estresse. Quando nós estamos com os desafios, as pressões abaixo daquilo que nós podemos realizar, nós também não ficamos bem. Nós geralmente nos sentimos frustrados, nós nos sentimos pouco estimulados. E existe uma condição ótima, que é o eustresse, quando ali as nossas capacidades e as nossas habilidades estão alinhadas com os nossos desafios, quando esses desafios são proporcionais ao nosso potencial, à nossa capacidade de realizar. Então, para que nós consigamos manter uma boa gestão do estresse, também é preciso dormir, inclusive por conta da regulação hormonal que acontece durante o sono. E também porque nós precisamos recuperar o nosso corpo do estresse. Uma das fórmulas da alta performance é justamente o equilíbrio entre momentos de estresse, ou seja, momentos em que nós estamos sob pressão e que, lógico, dentro de uma condição de desafio e de pressão que é ideal em relação ao nosso potencial, e momentos de descanso, momentos de repouso em que nós nos recuperamos desse estresse. Um dos grandes problemas do estresse no momento contemporâneo é que nós não temos momentos de repouso ao longo do dia e somos submetidos constantemente a situações estressantes sem ter como nos recuperar do momento de estresse. Então, além de dormir bem, é importante também criar momentos de descanso desse tipo de pressão, momentos de recuperação durante o nosso próprio dia. Bom, estamos falando aqui sobre a importância do sono no contexto da alta performance. Já falamos um pouco sobre a importância do sono na relação com o foco. É super importante dormir bem para conseguir sustentar, direcionar a nossa atenção. Também é muito importante dormir bem para conseguir gerenciar o estresse, inclusive por conta da regulação do nosso ciclo de hormônios e da necessidade de recuperação dos momentos de estresse, que foi o que nós acabamos de falar. Mas também é muito importante dormir para se relacionar melhor com as pessoas. Mas como assim? O que é que sono tem a ver com boas relações humanas? Quando nós não dormimos bem, nós tendemos a ficar mais irritadiços. Nós temos mais dificuldade de gerir as nossas próprias emoções. E gerindo mal as nossas emoções, vai ficar muito mais difícil de nos relacionarmos bem com as pessoas à nossa volta. E é óbvio que relacionar
nos relacionar bem com as pessoas à nossa volta é fundamental também para a alta performance. Ah, mas que alta performance? Alta performance profissional. Quando nós estamos num contexto de trabalho, é importante que nós consigamos nos relacionar com os colegas, nos relacionar bem com os fornecedores, com os nossos clientes, com os nossos superiores, com os nossos liderados. Então, dormir bem também afeta as nossas boas relações profissionais e afeta ainda as nossas relações afetivas, afeta as nossas relações de amizade, porque se nós estamos com o sono desregulado, nós consequentemente estaremos mais irritadiços, nós estaremos mais estressados e vamos conseguir gerenciar menos as nossas emoções, o que é um fator fundamental para as boas relações. E aí a gente volta àquele contexto de alta performance no sentido amplo que nós trabalhamos no The Rose Method. Quando nós falamos de alta performance no The Rose Method, nós não estamos falando simplesmente de alta performance profissional ou alta performance desportiva. Nós estamos falando de alta performance na vida, de ter bons resultados em qualquer área, inclusive nas relações afetivas, nas relações de amizade, na nossa vida como um todo, de ter alta performance com o nosso corpo, de ter o corpo funcionando no melhor desempenho. Melhor em relação a quê? Já disse aqui que não é em relação ao outro, é em relação a nós mesmos, num processo de autoaperfeiçoamento contínuo. Então, é nesse sentido que nós falamos de alta performance, e sono, portanto, tem tudo a ver com alta performance em todas essas áreas, por todos esses momentos que eu disse até aqui. Então, porque nós conseguimos sustentar melhor o nosso foco, aumentando consequentemente a nossa produtividade, a nossa capacidade de realização, porque nós conseguimos gerenciar melhor o nosso estresse e a partir da regulação dos hormônios que acontece durante o sono e, consequentemente, porque nós conseguimos também ter melhores relações com as pessoas, já que se nós não dormimos bem, se nós estamos mais irritadiços, nós vamos, consequentemente, nos relacionar de uma forma menos adequada, de uma forma menos polida, de uma forma menos consciente com as outras pessoas, e isso terá consequências tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Bom, já falamos bastante sobre a importância do sono dentro do contexto da alta performance. Agora, vamos falar um pouco... Agora vamos falar um pouco sobre... como nós podemos aprimorar o nosso sono, como nós podemos dormir melhor. E claro, fiquem sempre à vontade, sempre que vocês quiserem, para comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa durante a nossa live. Dando sequência, vamos falar então sobre como dormir melhor, como nos preparar para uma melhor noite de sono. É fundamental que para uma boa noite de sono nós consigamos construir uma boa rotina noturna. E sim, eu estou falando de noite, eu estou falando de dormir à noite. Porque lembra que eu falei do ciclo dos hormônios? Para que esse ciclo esteja bem regulado, é preciso que nós consigamos dormir dentro do período da noite. Em algum momento da minha vida, eu já trabalhei muito durante as madrugadas. Porque eu achava que era mais produtivo, porque eu achava porque eu não tinha condições ideais de trabalho em um determinado momento e achava que a noite era melhor para eu poder me concentrar, porque não tinha ruído, não tinha interferência de outras pessoas. Então eu já trabalhei sim muito à noite. Eu costumava trabalhar até 4 horas da manhã, até 3 horas da manhã e depois dormia durante o dia, dormia até o meio-dia, porque até as 4 da manhã eu tinha trabalhado. E esse sono também não é o sono ideal. O ideal é que nós consigamos dormir durante a noite, pelo menos ali antes da meia-noite, e manter um sono até no máximo 8 horas da manhã. Então, porque a luz vai interferir justamente, a luz, o dia, o ciclo do dia, vai interferir na produção dos hormônios. E consequentemente, nós vamos, se tirarmos a ordem do sono, se deixarmos para dormir apenas durante o dia, vamos provavelmente bagunçar todo o ciclo dos hormônios e ter mais dificuldade de gerir o estresse, de sustentar o foco,
de ter melhores relações humanas. Então, o ideal é que nós consigamos dormir à noite e pelo menos ali o que a maioria das pesquisas indica como razoável é em torno de 7 horas por noite. Ah, mas 7 horas é muito para mim, ou 7 horas é muito pouco. Claro, é importante que você observe como o seu corpo funciona, como o seu corpo responde às horas de sono. Mas 7 horas durante a noite é razoável e menos de 6 é muito comprometedor. Como eu disse mais cedo, recentemente entrei em contato com uma pesquisa que mostra o impacto de uma única noite de 6 horas de sono no nosso foco, na nossa produtividade, na nossa capacidade de realização. Então, se nós queremos nos manter mais produtivos, se nós queremos nos manter focados, precisamos dormir por volta de pelo menos 7 horas durante a noite. Claro, pode ser que seja importante para você dormir mais. Algumas pessoas se sentem melhor dormindo 8, algumas pessoas se sentem melhor dormindo 9 horas por dia e têm melhores resultados. Então é um processo que envolve também autoconhecimento, envolve autoobservação. Observe quantas horas você tem dormido durante a noite e como você se sente ao acordar. Hoje já está fácil de utilizar alguns gadgets, algumas tecnologias vestíveis, como por exemplo os relógios, que medem o nosso sono. Eu tenho um pouco de resistência ao uso dessas tecnologias, embora tenha utilizado também em algum momento, mas eu percebi que isso estava atrapalhando mais o meu sono do que facilitando. Então, em algum momento, eu suspendi o uso dos relógios inteligentes durante a noite, porque ele tem uma coisa no meu braço que me gera algum desconforto, né? E essa medição, que não é exatamente precisa nessas tecnologias mais domésticas, acaba gerando um tipo de ansiedade que não é muito produtiva. Quantas horas efetivamente eu dormi de sono profundo, ou dormi de sono leve, ou entrei em estágios específicos do sono? O relógio consegue ter uma dimensão, então talvez valha a pena você usar e ver ali algum dia como é que está uma média geral e como você consegue mensurar isso, como você se sente com a mensuração. Mas eu prefiro o processo de autoobservação, o processo de reconhecer como está o meu sono, como está a qualidade do meu sono e como eu me sinto depois de acordar. Esse é um exercício que é muito mais eficiente do que ficar dependendo de uma tecnologia digital que lhe diga como você dorme. Como assim? Você não consegue perceber se você dorme bem ou dorme mal a partir de autoobservação, a partir da autopercepção? Então, exercite essa habilidade, exercite a habilidade de se observar durante o dia, durante o sono, durante outras atividades. Essa é uma das habilidades que nós desenvolvemos muito na nossa escola. Nós trabalhamos constantemente durante as aulas a nossa capacidade de autoobservação, de autopercepção, de autoestudo. Bom, e falando especificamente de algumas dicas para dormir melhor. Como eu tinha falado antes, é importante nós pensarmos numa rotina noturna, uma rotina que o seu corpo reconheça, uma rotina que você perceba que está chegando a hora de dormir. E você pode ali criar a sua rotina à sua maneira, mas existem algumas coisas que facilitam essa indução do sono. Um dos desafios que nós temos nesse momento em que estamos vivendo é o uso de telas, o uso especialmente do celular e de outras tecnologias que usam telas, né? Que usam telas e internet, que são dois dificultadores do nosso sono no momento atual. Primeiro porque a internet ela gera muita dispersão, a gente tende a circular em diversos sites, a realizar diversas coisas e manter a nossa mente excessivamente ativa próximo da hora de dormir. E segundo, e talvez mais importante, porque as tecnologias que usam telas, especialmente o celular em que nós utilizamos muito próximo do nosso rosto, emitem um tipo de luz, uma luz azul, que se assemelha
a uma frequência da luz do dia. Então isso bagunça a nossa percepção de dia e noite, isso bagunça a nossa produção hormonal e dificulta o sono. Tem um outro artigo muito interessante sobre esse assunto que fala do uso dos celulares durante a noite e da incidência da utilização da luz azul ou dos filtros de luz azul e o impacto no sono. Então, se observou que quando nós utilizamos filtros de luz azul, quando nós diminuímos essa incidência da luz azul que parte dos celulares, nós temos uma melhor qualidade de sono. Mas ainda assim, não é uma qualidade de sono que é comparável a outras atividades analógicas, como, por exemplo, a leitura de um livro em um suporte de papel. Esse é um assunto muito importante. Tati está aqui dizendo, assunto infinito, mais luz igual a tchau, sono, risos. Nós temos já a própria luz de dentro de casa, né, já é um estímulo a ficarmos acordados mais do que ficaríamos se estivéssemos vivendo na natureza, né? Se nós vivêssemos numa condição pré-industrial, quando a luz baixasse, né, nós provavelmente iríamos dormir. Mas no momento de hoje nós continuamos com luzes acesas, estendemos o nosso dia e continuamos produzindo muitas vezes. Então uma outra dica também é limitar o seu horário de trabalho até no máximo, deixando pelo menos 1 hora sem trabalhar e sem utilizar celulares e outras telas e tecnologias com internet. Uma alternativa interessante a isso é usar leitores especializados, dispositivos feitos para leitura, que eles sim têm um outro tipo de tecnologia, que não é baseada em emissão de luz. Quando nós utilizamos um leitor de livros, nós temos ali um tipo de tinta digital, que é uma substância, na verdade são uma série de partículas que se reorganizam para formar as imagens com uma aparência muito próxima da página do livro. Alguns modelos têm luz, mas em geral a luminosidade parte das extremidades ali do dispositivo para iluminar a tela e não uma luz que sai da tela em direção aos nossos olhos. Então é muito próximo de uma folha de um livro que nós estamos lendo com uma iluminação externa. Então, como eu disse antes, nesse artigo, que se vocês quiserem depois podem me pedir a referência, já fica evidente que ainda que nós utilizemos o filtro de luz azul no celular, nós ainda temos uma alteração no cortisol e na melatonina, que são os 2 hormônios que vão influenciar ali o nosso sono. O cortisol, que nos mantém mais acordado, um hormônio que está relacionado à atividade, ao estresse, e que vai aumentar quando nós utilizamos dispositivos com luz azul, e a melatonina, que é o contrário, prepara o nosso corpo para o sono e tem uma redução quando nós utilizamos esses dispositivos eletrônicos com emissão de luz. Então, essa é uma outra dica para nós conseguirmos criar uma rotina mais favorável para uma noite de sono. Então, diminuir a quantidade de trabalho durante a noite, diminuir a exposição a telas e a internet, pelo menos 1 hora antes de dormir. Uma outra atividade que pode ser que favorece muito uma boa noite de sono é justamente a outra palavrinha do nosso título da live de hoje, que é a descontração, o relaxamento. Dentro do nosso método, nós temos uma das partes da prática que é muito mais do que um relaxamento, mas ela pode também ser utilizada como uma estratégia para induzir o sono. São as técnicas de descontração. Nas nossas técnicas de descontração, e nós vamos falar mais delas especificamente nas próximas semanas, e destrinchar mais o funcionamento dessa técnica, nós não vamos simplesmente relaxar, nós não vamos simplesmente utilizar essas técnicas para descontrair. Essa é uma etapa das nossas técnicas. Mas essa etapa é muito favorável para o desenvolvimento de uma boa noite de sono.
Então, uma das coisas que eu sempre faço antes de dormir, durante a noite, é uma meditação e uma técnica de descontração. Bom, a meditação vai favorecer um aquietamento das ondas mentais. Lembrando que a meditação consiste em levar a nossa atenção para um determinado ponto, que pode ser um objeto como uma imagem ou um som, e sustentar a nossa atenção ali para reduzir a frequência dos nossos pensamentos. O objetivo da meditação não é dormir melhor. O objetivo da meditação é aquietar as ondas mentais para que nós consigamos acessar a nossa própria intuição, acessar um aspecto mais profundo de nós mesmos. Mas, quando nós meditamos à noite e reduzimos essa frequência dos pensamentos, nós vamos, consequentemente, dormir melhor. E é muito evidente entre os nossos alunos, quando um aluno novo começa, uma das primeiras coisas que acontece é que ele passa a dormir melhor. E é muito comum que algum aluno nos relate nos primeiros dias de prática, às vezes no primeiro dia, às vezes até os primeiros 15 dias, que começaram ou que começou a dormir melhor depois de realizar as nossas práticas. A finalidade da meditação era dormir melhor? Não, é o autoconhecimento. Mas que na prática a gente acaba tendo um efeito colateral positivo no nosso sono, é bem verdade. E uma segunda técnica que eu gosto de utilizar durante a noite para favorecer o sono é a técnica de descontração, como eu comecei a falar um pouco antes. Então, na técnica de descontração, nós vamos induzir um relaxamento do corpo para que nós depois utilizemos esse estado de descontração, esse estado de aquietamento da mente, das emoções, para criar ali um processo de reprogramação emocional, um processo de construção dos nossos objetivos, utilizando para mentalização. Mas também nós podemos aproveitar esse estado que nós construímos durante a técnica de descontração e, ao invés de fazer o retorno ali durante a noite mesmo, nós podemos aproveitá-la e induzir o sono a partir dela. Então eu utilizo todos os dias, praticamente, um dia ou outro, eventualmente eu não faço isso, mas em geral, quase que diariamente eu uso o áudio do professor De Rose, que é o áudio Relax, Reprogramação Emocional para Dormir. E inicio a descontração e deixo que o sono se inicie a partir dali. Essa é uma recomendação, inclusive, do professor De Rose, está no próprio áudio, que nós podemos aproveitar ali aquele áudio de descontração, nós podemos aproveitar esse Relax que está disponível no Spotify. Se alguém tiver alguma dúvida para achar, pode me mandar uma mensagem que eu mando diretamente o link, para dormir diariamente. Então, sugiro também que você adote uma técnica de descontração. Bom, essas são as dicas que eu queria trazer para você hoje, para que a sua rotina de sono possa ser aprimorada, para que você consiga dormir melhor e que tenha melhores resultados, que consiga ter mais foco, que consiga gerenciar melhor o seu estresse, que consiga se relacionar melhor com as pessoas, a partir também, não apenas, mas também dormindo melhor. Porque não adianta nós fazermos outras coisas relacionadas à alta performance, se nós estimularmos o desenvolvimento do foco, nós estimularmos trabalharmos a gestão do estresse, o gerenciamento das emoções e não dormir. E aí a gente joga tudo isso para cima, todo o esforço feito voltado para alta performance profissional, desportiva, alta performance nas relações, em qualquer área da vida, precisa de uma boa noite de sono. Então, não deixe o básico para lá. Durma e durma bem. Alguns comentários aqui. Rosana dizendo que foi uma excelente live. Obrigado, Rosana. Sempre bem-vinda, sim. E estamos aqui finalizando a nossa live de hoje. Antes, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Senão eu vou concluir que daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu tenho uma aula de meditação e movimento,
que está disponível na nossa plataforma própria e também está disponível através do Gympass. Então, quem tiver interesse também de saber um pouco mais sobre as aulas, só é me mandar uma mensagem e que eu desenvolvo um pouco mais sobre as formas que você tem de praticar conosco. Bom, obrigado, Rosana, que está me dando os parabéns por aqui. E vamos encerrar, então, a nossa live de hoje. Uma boa noite de sono profundo, de um sono reparador, de um sono que seja capaz de manter o seu foco, de facilitar a gestão do seu estresse e melhorar as suas relações entre pessoas. Uma boa noite para quem está nos assistindo por aqui. E até mais, até a quinta-feira, que nós vamos falar um pouco mais de sono e relax do ponto de vista da qualidade de vida.